Getúlio Vargas não tinha títulos como Führer ou Duce, era apenas presidente. Porém, como Hitler e Mussolini, Vargas reinou com poderes absolutos. Não havia Congresso Nacional, nem partidos, nem oposição. Dessa forma, ele regeu uma ditadura que matou e torturou centenas de pessoas. Nesse vídeo, irei falar do lado oculto de Getúlio Vargas. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Assim como tudo na vida, existe um Getúlio Vargas bom e outro ruim. O primeiro é o líder campeão dos direitos sociais. O segundo é o chefe da única ditadura pessoal que o Brasil conheceu. Sim, de fato, a maioria das pessoas sabem que Getúlio Vargas foi um ditador. Eu acho. Mas o objetivo desse vídeo se concentra em demonstrar o lado considerado negativo de Getúlio, dando mais profundidade no autoritarismo e violência que ocorreu no Estado Novo, que, apesar de conhecido, parece não ter tanto peso quanto a ditadura militar, por exemplo. Assim, aqui eu viso deixar bem claro todos os aspectos que podem passar despercebidos sobre a era Vargas, de uma maneira neutra e sem viés. Apesar de focar nas atrocidades cometidas por esse regime, não irei emitir minha opinião em momento nenhum. Inclusive, o governo Vargas possui um vídeo sobre seu legado socioeconômico aqui no canal. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Em 1937, a Carta Magna foi substituída por uma Constituição que previa a centralização do poder nas mãos do presidente, a proibição das greves e também defendia o uso da força e até mesmo da tortura. A ideologia do Estado recuperou práticas políticas autoritárias que pertenciam à tradição brasileira, mas também incorporou outras mais modernas, que faziam da propaganda e da educação instrumentos de adaptação do homem à realidade social. Era esse o papel do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, destinado não só a doutrinar, mas a controlar as manifestações do pensamento no país. Começava assim o Estado Novo, nome copiado da ditadura que havia se instaurado em Portugal em 1933. Esse também não foi o único modelo ditatorial a influenciar Vargas. A Constituição foi apelidada de Polaca, sob a inspiração da Carta Autoritária da Polônia de 1935. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, de 1943, hoje defendida ferrenhamente pela esquerda, foi elaborada com base no regime trabalhista da Itália de Mussolini. A doutrina estado-novista tinha muitas semelhanças com a doutrina fascista, e foi a partir dos aspectos comuns que muitas vezes o Estado Novo foi identificado como o fascismo. Dentre esses pontos comuns, pode-se destacar a valorização da missão histórica da nação, representada pelo Estado, o reconhecimento dos direitos individuais, mas apenas aqueles que não entravam em conflito com as necessidades do Estado soberano, a solidariedade entre o capital e o trabalho, assegurada pela estrutura corporativa, o antiliberalismo e o anticomunismo. A doutrina de Getúlio Vargas apresentava traços totalizadores, já que seu campo de ação não se atinha somente à ordem política, mas envolvia também outros aspectos da vida social. No âmbito cultural, por exemplo, as escolas de samba foram estimuladas a tratar de temas que incentivassem o patriotismo e o trabalho árduo. Ocorriam desfiles que apresentavam jovens saudáveis, que treinavam nas academias de educação físicas criadas pelo regime, um reflexo sombrio da propaganda nazista com os arianos fisicamente perfeitos. As manifestações de massa eram comuns, como o Dia do Trabalho e a Proclamação da República, onde Getúlio Vargas discursava para as massas. Com um estilo eufórico, grandes cartazes a seu lado e estádios cheios, ele reforçava a imagem de pai dos pobres. No melhor estilo do italiano Mussolini, Getúlio chegou a colocar sua própria imagem em moedas, bustos e estátuas que se espalharam por todo o Brasil. Graças a essas semelhanças com o nazifascismo, o Brasil relutou até entrar na guerra ao lado dos aliados. O caráter ditatorial do regime varguista o aproximava muito mais da Itália fascista e da Alemanha nazista do que da democracia americana ou britânica.
E, de fato, esses regimes autoritários desfrutavam de ambas simpatias dentro do governo brasileiro de Getúlio. As inclinações pró-eixo da cúpula do exército brasileiro davam um viés claramente fascista ao governo de Vargas. A Alemanha era a principal fornecedora de armas para o exército, além de terem um grande peso nas relações comerciais, como principal origem das importações brasileiras e segundo principal destino das exportações. Porém, dividido entre as correntes pró-eixo e favoráveis aos aliados, o Estado Novo somente se decidiu quando não havia mais opção, por causa do forte envolvimento dos Estados Unidos. Assim, em 1942, o Brasil rompeu relações com o eixo e declarou guerra à Alemanha e à Itália, que posteriormente teria seu território invadido pela FEB, que possui um vídeo próprio aqui no canal. Gosta de rock e curte camisetas? Então conheça a Hard Stuff, loja de camisetas de rock com entrega para todo o Brasil. Confira o site para comprar no link na descrição desse vídeo. Valeu! Apesar de o Estado Novo de Getúlio ter sido extremamente autoritário, a perseguição vinha antes da ditadura. Desde janeiro de 1933, um decreto presidencial havia retirado do Ministério da Justiça qualquer controle sobre as forças policiais do país. Nessa época, as buscas sem mandado e as prisões arbitrárias e sem direito à defesa já eram comuns. Aconteceu com o escritor Graciliano Ramos, detido em 1936 e levado de Maceió para Pernambuco e dali para o Rio de Janeiro, só sendo libertado no ano seguinte. Seu livro, Memórias do Cárcere, ficaria famoso no futuro. Outro caso foi o de Jorge Amado, que, diante da sua simpatia declarada ao comunismo, foi preso em 1936. Estava detido ainda quando, em novembro de 1937, diante da Escola de Aprendizes de Marinheiros, em Salvador, 1.800 livros foram queimados, inclusive obras suas. Jorge Amado relataria sua experiência como prisioneiro em Os Subterrâneos da Liberdade. Porém, se a perseguição já existia antes, a Constituição de 1937 formalizou a ditadura e facilitou assim o trabalho da repressão. A prática de vigilância constante e da prisão sem provas é uma prática antiga da República Brasileira, desde sua origem em 1889. Mas o Estado Novo teve a possibilidade de se intensificar e legitimizar a perseguição. Basicamente, qualquer pessoa podia ser presa a qualquer momento e teria que dar explicações nas delegacias. A perseguição aos veículos de imprensa também não era novidade. Em 1932, um grupo de militares armados destruiu a sede do Diário Carioca. Cerca de 180 homens fardados usaram artilharia pesada contra a fachada do veículo e depois invadiram suas instalações. Agrediram funcionários e deixaram apenas um móvel inteiro, a cadeira do diretor de redação, José Eduardo Macedo Soares, que foi baleado. A perseguição também tomou o jornal O Estado de São Paulo de seus fundadores e proprietários. A publicação havia apoiado a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930, mas com a Revolução de 1932, o jornal mudou de lado, como praticamente todos os paulistas. Após o controle de Getúlio sobre o jornal, o Estadão seguiria administrado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda até 1945. O trabalho da DIP na censura e na construção da imagem do presidente era apoiado pela Agência Nacional, que fornecia notícias que deveriam ser publicadas pelos veículos de imprensa de todo o Brasil, e pela Hora do Brasil, o programa de rádio obrigatório que nasceu em 1934. No plano doméstico, todo cidadão brasileiro estava sujeito a ter as suas comunicações, seus livros e suas fotografias investigadas, quando fossem trocadas com uma pessoa no exterior. A partir de dezembro de 1942, um decreto do regime impôs censura a cartas, livros, projetos, telegramas e telefonemas. Qualquer suspeita servia de justificativa para a polícia invadir a casa e revirar tudo. Existia uma censura rígida dos correios. Qualquer carta poderia ser aberta, que chegava ao destinatário com um carimbo dizendo "censurada". Durante o Estado Novo, o Brasil passou por um processo de supervalorização do nacionalismo, movimento encabeçado por Vargas como forma de fortalecimento do centralismo no país. Nesse processo, nasceu a noção varguista de um crime idiomático, que atacou principalmente o italiano, o alemão e o japonês. Inclusive, as relações entre o Brasil e a Itália possuem um vídeo próprio aqui no canal.
Foram proibidos o lançamento de textos em línguas estrangeiras, dando fim a jornais e revistas. Nomes de ruas, clubes de futebol, lojas e jornais foram pressionados a mudar. O Estado brasileiro passou a incentivar a violência contra imigrantes de países que faziam parte do eixo. Grupos tradicionais italianos foram obrigados a trocarem de identidades, e bairros de imigrantes japoneses tiveram sua memória apagada. Além disso, a ditadura brasileira condenou 5.000 pessoas à prisão em campos de trabalhos forçados, sendo 31 instalações desse tipo ao todo. Ali eram levados suspeitos de concordar com práticas nazistas e fascistas, mesmo com o caráter fascista da ditadura de Getúlio. Civis de origem alemã, italiana e japonesa, em especial, foram mantidos em fazendas e com pouco acesso a advogados e familiares. Essas pessoas não tinham acesso a livros e jornais em seus idiomas e precisavam plantar sua própria comida e limpar suas celas e os espaços comuns, como a cozinha. Os campos de concentração eram uma prática muito comum no início do século XX. Até os Estados Unidos tiveram os seus. Getúlio criou sua própria rede de prisões e se viu forçado a demonstrar que não suportaria a presença de simpatizantes dos regimes totalitários dos países do eixo. Uma das consequências do regime varguista é o fato de que qualquer autoridade policial, delegados, oficiais e soldados tinham um poder praticamente ilimitado sobre o objeto de suas investigações. Isso implica a aplicação de métodos como a tortura, ou mesmo o assassinato dos suspeitos. Quem ficou encarregado de montar o aparelho de repressão estatal foi Filinto Müller, nomeado chefe da Delegacia Especial de Segurança Política e Social, o DESP. Torturador, militar e líder da polícia de Vargas, Müller tem um legado de sangue e repressão em seu currículo. Ele abertamente era antissemita e germanófilo, por ascendência familiar, sendo simpático ao regime nazista, sobretudo à polícia política alemã da época, conhecida como a Gestapo. Assim, ele manteve um intercâmbio com a Gestapo que incluía troca de informações, técnicas e métodos de interrogatório. A DESP atuava exclusivamente na repressão política e cuidava de receber denúncias, investigar, deter e encarregar qualquer pessoa cuja atividade fosse considerada suspeita, sem necessidade de comprovar prática efetiva de crime. Na condição de chefe de polícia, Müller não vacilou em mandar matar, torturar ou deixar apodrecer nos calabouços da DESP suspeitos e adversários declarados do regime. Inclusive, além de opositores, a ditadura varguista também era antissemita. Documentos diplomáticos compilados mostram que o Brasil rejeitou ao menos 16.000 pedidos de visto feitos por judeus que fugiam do Holocausto ou tentavam reconstruir suas vidas após a Segunda Guerra. A discriminação dos judeus nos tempos de Vargas era bem comum no território brasileiro. Inclusive, uma das ações mais famosas de Filinto Müller envolve o antissemitismo e o anticomunismo. Ele foi responsável pela deportação de Olga Benário, judia alemã e agente da União Soviética no Brasil. Olga foi morta em câmaras de gás de um campo de concentração. Mas, afinal, qual a ditadura que fez mais mal ao Brasil? A de Getúlio ou a dos militares? Há muitas semelhanças entre os golpes de 1937 e 1964. Em ambos os casos, os golpistas não enfrentaram maiores resistências. Inclusive, tem um vídeo explicando por que o período militar foi uma ditadura. Além disso, os militares também tiveram um papel destacado no período varguista, assim como na ditadura de 1964. Vargas presidiu um regime civil, tutelado pelos militares, e Castelo Branco inaugurou uma efetiva ditadura militar com o apoio de civis. A propaganda política das duas ditaduras foi ufanista, enaltecendo o suposto futuro grandioso do Brasil. A censura à imprensa, ao teatro e à música foi intensa nos dois momentos. Os dois regimes viam o povo como despreparado, devendo ser educado antes que pudesse viver em democracia. O anticomunismo sempre foi o pretexto para a intensa repressão que marcou os dois regimes autoritários. A propaganda política do Estado Novo era marcial, mobilizava estudantes uniformizados e era transmitido pelas ondas do rádio. Já a propaganda da ditadura militar era disfarçada, não mobilizava ninguém e era transmitida pela TV. Com todas essas informações, é possível traçar uma comparação da ditadura getulista com a ditadura militar.
Apesar de não termos os números de mortes do Estado Novo, é muito capaz de que eles se aproximem ou talvez sejam até piores que os dos militares, que são tão criticados principalmente pela esquerda e até pela direita. Talvez pela distância histórica do período Vargas ou até mesmo pelos direitos sociais que o mesmo garantiu, muitas pessoas acabam esquecendo a face autoritária e violenta do ditador gaúcho. Contudo, eu não esqueci o lado oculto de Getúlio Vargas. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!